Flavinho, você trabalha com crianças. Crianças. Né? E a gente queria saber o seguinte, o esporte, como ele pode influenciar a vida da criança, de repente ajudar no crescimento, no desenvolvimento dela, e qual é a melhor idade para se começar uma atividade física? Olha, na verdade, não tem uma idade específica, né? Toda idade é muito válida em começar uma atividade física. Em academias, a gente pede pelo menos que a criança tenha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e a priori a gente trabalha mais a natação, né? Porque como puxar uns ferros não dá não, né? Não dá para puxar, né? Imagina, não, tem uma foto do menininho levantando uma barra de ferro. Né? Já querendo ser fisiculturista, mas não dá. A gente trabalha mais a natação pelo fato que ali trabalha assim, vários fatores, tanto motor quanto mental, né? Noção de espaço, trabalho coletivo, porque as aulas de criança sempre são 6, 7 crianças juntos. Essa coisa né? de trabalhar em equipe, grupo, né? Então gera ali aquele social mesmo. Inclusive a gente tem um VT para mostrar a respeito disso, né? Sobre educação física para criança. E aí a gente vai assistir, a produção vai colocar no ponto e na sequência você continua falando. Sim. Nós temos outras perguntas para você, então vamos assistir. Movimentar o corpo para ganhar mais saúde. Esse grupo de estudantes participa 2 vezes por semana de atividades físicas. Aqui o exercício é bem diferente dos vistos nas academias. Correr, brincar, cada uma das atividades sugerida pelo professor tem um objetivo diferente. Atividade física para as crianças, nós procuramos trabalhar mais com a parte recreativa realmente, onde na recreação a gente trabalha várias qualidades físicas básicas, trabalha capacidades coordenativas e sem falar que são atividades que trazem mais prazer, alegria e dentro disso também nós trabalhamos a socialização entre elas. Então são atividades realmente mais recreativas que nós trabalhamos com elas. As brincadeiras de criança são uma das opções para manter a meninada em forma. E essa correria toda para desviar dos cones ajuda a desenvolver a coordenação motora, reduz o peso e a gordura corporal, desperta a atenção, além de promover uma socialização entre as crianças. O sobrepeso vem aumentando no país e hoje atinge 30% das crianças com idade entre 5 e 9 anos. Os especialistas recomendam atividade física pelo menos 2 vezes na semana. Manter o corpo saudável pode até virar brincadeira de criança. Procuramos ter um equilíbrio e dosar essas atividades, né? Intercalar com momentos de descanso, de beber água, realmente é necessário hidratar e para que não tenha também uma sobrecarga para essas atividades. Motivos que fizeram Amanda e Eric participarem das atividades. A atividade física ajuda na saúde e também a alimentação saudável também ajuda. Também ajuda na condição física e ajuda também a emagrecer. Melhorar a condição do corpo, porque também eu tenho que melhorar os ossos, porque meu osso está muito fraco, aí eu tenho que fazer muita alimentação saudável. A natação também é uma forte aliada. Ajuda a controlar melhor o sistema respiratório e a fortalecer os músculos. Há 4 meses, Donione matriculou o filho na escola. Miguel aprendeu a nadar, melhorou o condicionamento físico. Eu acho que ele melhorou bem, até para dormir, ele ficou mais calmo, porque ele era já muito agitado, ele está mais calmo. E o desenvolvimento dele, tanto psíquico quanto motor, eu acho que desenvolveu muito. Então valeu muito a pena ter colocado ele para fazer uma atividade física? Com certeza, muito, vale muito a pena. É isso, uma reportagem super interessante sobre atividade física e sua importância. A gente queria saber o seguinte, ali a gente pôde ver que o neném não aprende, ele não vai aprender a nadar, esse não é o objetivo. Então, qual é o objetivo da aula de natação para um bebê? Olha, na verdade, assim, ele não vai aprender a nadar, né, porque ele não tem nem tamanho para isso. Mas existem alguns trabalhos que a gente faz que vão facilitar para quando ele crescer, ele ter um desenvolvimento maior.
Porque quando o bebê, na verdade, a gente trabalha tanto a questão da respiração, aprender a fazer borbolha, tanto bater a perninha, quanto bater o bracinho, né? Claro, você segurando. A não ter medo da água também, a não ter medo da água. Na verdade, a maioria dos bebês que chegam, eles têm muito medo. Na verdade, assim, quando o bebê entra, ele tem que entrar com a mãe. E quantos meses, mais ou menos, o neném pode entrar? Não, aí a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, por aí, né? É muito novinho, não tem nem condição. Não tem né? condições. Né? Isso, assim, até já tivemos alunos, mas a mãe entra mais para brincar com eles. Mas a gente começa a dar aula a partir dessa idade. Na verdade, a mãe tem que entrar com ele. Só que a partir do momento que ele perde o medo, porque a primeira aula sempre ele não entra com você. Ele quer a mãe, ele fica gritando a mãe, mas logo após ele já se acostuma com você já se torna o tio dele. Aí você trabalha, bater a perninha, respiração, faz uma borbolha aqui, né, bate o bracinho aqui, mas é um trabalho mais lúdico. Né, com brincadeiras, para coordenação motora isso, para coordenação e para o social também, junto com as outras crianças, né? Na verdade, quando acaba a aula, eles nem querem sair, porque há uma diferenciação. A aula para bebê ela é só meia hora. Para adulto, para adolescente, é 45 minutos. Meia hora para você ficar na água e meia hora para conseguir tirar da água. Mas neném, nessa idade entra de fralda dentro do negócio, dentro da piscina, né? É a fralda e a sunguinha por cima da fralda, né? Porque senão daqui a pouco você começa a ver a piscina toda escura, né? Mas você trabalha na academia, trabalha com adultos também. Trabalho com adultos. E aí eu fiquei pensando aqui, como que deve ser desafiador, por exemplo, para um educador físico cristão conciliar com os alunos, né, que muitas vezes não devem ser cristãos, essa ideia, por exemplo, do culto ao corpo e o inverso, né? Como é que é para você, como educador cristão, tentar... O indivíduo chega para você e diz assim, Flávio, eu quero fazer academia, porque deve ter uma entrevista, deve ter um bate-papo antes, claro, né, para analisar o aluno. Eu quero fazer academia porque eu quero ter a barriga de tanquinho, eu quero estar bombadão, não sei o que e tal. Quero tomar alguma coisa para ajudar, né? Como é que é para você, por exemplo, tentar tirar o foco desse indivíduo dessa perspectiva, desse culto ao corpo? É muito difícil ou você encontra muitas barreiras ou não? Olha, na verdade é muito difícil. Na verdade, quando o aluno entra, eu fiquei bastante tempo trabalhando com avaliação física, então quando o aluno entra na academia, seja qual idade for, ele passa por uma avaliação física e fisioterápica. E dentro dessa avaliação ele começa a mostrar realmente o objetivo que ele quer. Alguns tinham que passar até por uma avaliação psicológica. Psicológica, né? Mas na verdade, assim, até como cristão isso foi muito válido, porque já teve situações de eu estar fazendo avaliação, a pessoa falar que está fazendo atividade física porque está com depressão. Né? E aí eu já levar para o outro lado, para o lado da palavra, e a pessoa se quebrantar até dentro da sala de avaliação, mas o aluno ali, ele entra com objetivo. As moças, né, eu quero ficar igual aquela, né, aquela mulher, aquela atriz, né, o rapaz, eu quero ficar com esse corpo. Tem muita gente que fala assim lá, um cara vai falar assim, eu quero ficar igual o Maurício Marquinhos lá do povo da Rede Super, tem muitos que eu acho que já chegou um assim. Aí, ó, tá vendo, amigão? E a questão daqueles complementos que ajudam, não, na verdade não complemento, é o anabolizante, que tem muitos jovens, né, que procuram por isso. Como que é a orientação de vocês na academia quando esses jovens querem usar esse tipo de medicamento que a gente sabe que é muito prejudicial à saúde? E posso pegar até um gancho da pergunta dela? Você explicar também, até para mim que sou leigo, a diferença do anabolizante no corpo e do suplemento no corpo, né? Porque é uma gritante diferença também. Né? É porque não sabe qual comprar ainda. Na verdade, o suplemento ele é algo que está faltando no seu organismo, né? O suplemento vem como contribuir àquilo que falta. O anabolizante é algo prejudicial, já é algo que tem efeitos colaterais, enfim. Na verdade, isso para nós educadores, principalmente lá na coordenação, isso não chega tanto. Às vezes o aluno usa isso à parte, vai numa farmácia que aplica alguma coisa. Porque tem academias que aplicam, vocês não fazem isso. Não, mas são academias mais inferiores, né? Mais como academias lá de São Paulo, de Minas não tem. Academia Xing Ling, né? Academia lá de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte não tem isso. Não tem isso. Mas como educador físico, né? Até o treinamento que nós passamos para os professores é proibido. Né? A questão do suplemento, depois de passar por um nutricionista, por um endocrinologista, né? Para ver o que falta, o que está precisando, talvez é um complemento mesmo, né? Eu ia te fazer uma pergunta, Flavinho, porque assim, eu lembro quando na minha infância, eu fui diagnosticado um pequeno desvio na coluna. E o médico disse, olha, o tratamento maravilhoso para que isso seja corrigido é a natação.
bota esse menino na natação, esse menino vai desenvolver a estrutura óssea dele, isso vai ser corrigido 100%. 100%. E isso realmente aconteceu numa questão, um pequeno desvio de criança mesmo. A natação tem esse poder de também corrigir postura, porque eu sei que na natação o professor é bem chato, né? Você tem que nadar assim, milimetricamente fazendo, Sim. né? Eu fiz muito tempo natação e tenho muita saudade, inclusive, de voltar para a natação, mas ela tem esse poder? Tem esse poder porque na natação você trabalha todos os membros, né? Todos os grupos musculares. Né, principalmente nas costas, porque existe o nado costas. Então, quando você trabalha o fortalecimento dos músculos, trapézio médio, romboide, todos os músculos que deixam ali a sua lombar estabilizada, trouxe o fortalecimento, automaticamente isso melhora a postura, né, isso melhora a sua forma de andar. Mas a natação, ela também é um exercício aeróbico, né? Aeróbico, ela trabalha a queima. Então, tem muitas mães que têm uma seguinte preocupação. O filho, às vezes, é muito magrinho. Então, a mãe fica com medo de colocar numa atividade física e essa criança perder peso. Existe essa preocupação? Como é que é? Como que a gente pode lidar com essa situação? Na verdade, assim, toda atividade física se perde peso, ou se perde massa gorda, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, a pessoa, adolescente, o adulto, a criança, ela não está fazendo nenhum tipo de atividade física, ela só está ingerindo, só está se alimentando. Quando ela começa a fazer, se ela começar a subir demais uma escada, automaticamente ela vai queimar. Como se controla isso? Né? Mas, na verdade, dentro da atividade física, da musculação, da natação, além da queima, trabalha o ganho de massa magra. Então, é como se você perdesse a gordura, a massa gorda, mas você também ganha massa magra. Então, o músculo, há uma hipertrofia nele, há um ganho de massa, né? Então, na verdade, no peso não é nem o nosso fator que a gente olha tanto. Na verdade, a gente olha através da avaliação física a porcentagem de massa gorda que tem, a porcentagem de massa magra que tem no corpo. Então, as mães se preocupam demais, porque a atividade física, os benefícios são inúmeros, né? Não tem o porquê questionar a questão do emagrecimento. Muito bom. Eu até também queria fazer uma pergunta bem capciosa para você, sim. Porque, assim, ser professor, instrutor, coordenador de uma academia, não deve ser fácil em função realmente, porque quando a pessoa chega na academia, ela tem aquela cabeça, eu quero bombar, eu quero rasgar, eu quero, né? É o que você disse, muitas vezes as pessoas até chegam com aquela coisa de depressão, então ela vai fazer uma atividade física para ver se melhora aquilo tudo, tal, não sei o quê. Como é para você ser um 007, às vezes, nessas questões? Porque às vezes você, como você disse, há o aquebrantamento e tudo, mas tem a importância também, pro outro lado, da academia, estar ligada também à autoestima da pessoa e isso também levar a ela um coração mais quebrantado diante de Deus? Eu tô te fazendo essa pergunta porque muitas vezes nós vamos para a academia, nós vamos lá para lá e saímos completamente, motivado, porque a atividade física te gera, você tá feliz, renova o ânimo da pessoa. Isso contribui para a vida espiritual ou não? Contribui. Contribui por quê? Porque eu até costumo dizer, eu disse outro dia na reunião de pastores lá da mocidade, que devia ser uma lei, todo pastor deveria fazer uma atividade física, né? Porque isso contribui demais para a motivação, para a autoestima, né? Principalmente aqueles pastores que viajam demais. Eu disse até outro dia para o Lucinho, né, que você precisa fazer uma atividade física, cara, senão você não aguenta, né? Então, dentro da academia, como você disse, trabalha como um 007, na verdade, assim, a gente pode interferir até certo ponto. Até certo ponto, né? Você com a sua educação, com a graça de Deus, você vai tratando... Com a abertura da pessoa. Com a abertura da pessoa. Tem pessoas que, né, já teve situações de ter professor cristão dentro da academia, porque eu faço questão, às vezes, se eu tiver que contratar, se tiver um professor cristão, eu prefiro, e o aluno não entrar na academia por ver que o professor é cristão. Né? Tem um professor de spin lá na academia, por exemplo, que de 6 músicas que ele dá na sua aula, 3 são cristãs. O seu chão vai tremer. Mas ao mesmo tempo tem alunos que gostam, né? Tem essa abertura, porque o evangelho está sendo expandido, as pessoas estão tendo uma aceitação maior. Né? Então, assim, você tem que ter o equilíbrio. Eu, como coordenador e pastor, você tem que saber até que ponto você vai, até que ponto você fala. Né? Eu tive um professor cristão lá que eu tive que mandá-lo embora. Porque ele passava uma ficha, tudo ele queria pregar na hora. Não, você tem que saber conciliar. Sabedoria, né? Tem que ter sabedoria para falar, né, na hora certa.